Um projeto um tanto quanto mórbido está sendo desenvolvido por programadores suecos: criar cópias digitais de pessoas mortas. Pessoas que já estiveram à beira da morte afirmaram terem visto uma luz intensa que brilhava no chamado fim do túnel, familiares e até animais de estimação queridos. Apesar do tom sobrenatural desse tipo de experiência, segundo pesquisadores britânicos, a ciência consegue explicar o fenômeno. No futuro, planeja-se criar robôs com características de entes queridos já falecidos. Para isso, uma empresa funerária está buscando voluntários que aceitem a criação de cópias virtuais de parentes que já se foram. Numa primeira fase, os desenvolvedores planejam recriar a voz do falecido com a ajuda de inteligência artificial, ensinando o programa a responder perguntas fáceis, como, por exemplo, as relacionadas aos preparativos fúnebres. O programa também responderia com a voz do morto perguntas triviais sobre o clima e vida cotidiana, por exemplo. Experiências próximas à morte são um acontecimento psicológico profundo com elementos míticos que pode ser provocado pela imensa dor física ou emocional, mas também depois de ataques cardíacos ou lesões cerebrais traumáticas. Um terço das pessoas que passaram por isso garante ter experimentado sensações comuns como satisfação, paz, separação psíquica do corpo, impressão de flutuar velozmente através de um espaço escuro até enxergar uma luz se acender no fim do dito túnel. Hoje em dia, graças à inteligência artificial, teremos a oportunidade de falar com o software, imaginando falar com o falecido. A ideia é que, com os aperfeiçoamentos, o programa aprenda e se pareça cada vez mais com o finado. Um papel importante pode ser desempenhado pela idade e cultura. Por exemplo, muitos hindus afirmam ter se reunido com o deus da morte Yama, enquanto os cristãos falam de encontros com Jesus e crianças descrevem visões de amigos, parentes e professores que já se foram. Em 2009, os neurocientistas Olaf Blank e Sebastian Diegues propuseram tipologia de experiências próximas à morte. No primeiro tipo, um trauma na região direita do cérebro resulta em uma sensação alterada de tempo e dá impressão de voo. O segundo tipo, ligado a danos na região esquerda do cérebro, é caracterizado pela comunicação com espíritos e pela percepção de vozes ou músicas. Outro papel importante dos lobos temporais consiste em se envolver nos processos de informações sensoriais e da memória. Por isso, a atividade anormal desses lobos pode produzir sensações estranhas. Apesar de existir uma grande quantidade de teorias, é difícil encontrar uma explicação exata. Para simular a pessoa morta, arquivos digitais deixados por ela, como mensagens de áudio, texto, fotos e vídeos, seriam usados para formar uma espécie de banco de dados da cópia virtual. Sim, tá certo. Entretanto, alguns dos cientistas mais conhecidos do mundo, incluindo Stephen Hawking e Elon Musk, várias vezes já advertiram sobre a ameaça que a inteligência artificial pode representar. Deve-se levar em conta também as possíveis consequências psíquicas que estes diálogos do além podem causar em mentes mais frágeis. Se essa empreitada for levada adiante, a princípio talvez pareça tosco os defuntos falantes respondendo trivialidades com uma voz mecânica e respostas pré-programadas, por mais semelhante que essa voz seja a de alguém que já morreu.
os pesquisadores destacam que pessoas religiosas creem que esses episódios de quase morte ofereçam evidências de que há uma vida ou experiência depois da morte, particularmente separação do espírito do corpo. Explicações científicas apontam despersonalização, que é como se define a condição de estar fora do corpo. Porém, com o avanço acelerado da inteligência artificial e com as seguidas atualizações desse fúnebre simulador digital, é possível que, em alguns anos, acreditemos estar frente a frente conversando com alguém que já partiu. O cientista Carl Sagan sugeriu em 1979 que o estresse da morte produz uma recordação do nascimento, sugerindo que o túnel que muitos veem seria uma nova imagem do canal do parto. No entanto, outros investigadores ligam essas experiências à anoxia cerebral, ou seja, falta de oxigênio no cérebro. Neste sentido, há testemunhos de pilotos aéreos que experimentaram perda de consciência durante acelerações bruscas, notando características similares às experiências próximas à morte, como a tal visão da luz no fim do túnel. A falta de oxigênio também pode desencadear convulsões do lobo temporal e consequentes alucinações. Porém, a explicação mais abrangente seria a hipótese do cérebro moribundo, que propõe serem as experiências próximas à morte, alucinações causadas pela intensa atividade no cérebro à medida que as células começam a morrer e o corpo desligar. Porém, essa teoria não explica uma gama de outras sensações experimentadas durante esses episódios, como, por exemplo, as experiências extracorpóreas. Seja como for, segundo os pesquisadores, apenas pessoas que já partiram ou que estiveram próximas à morte é que vivenciaram essas peculiares e mórbidas sensações finais. E por enquanto, nem eu nem você queremos experimentá-las tão cedo. Entre na página Oculto Revelado, clique nos 3 pontinhos, convidar amigos e pronto, pode convidar quantos amigos você quiser. Assista aos vídeos Oculto Revelado, você vai se surpreender. Canal Oculto Revelado, curta nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube.